Amigos, boa noite. Boa noite. Deus nos abençoa a todas e todos, a Ele sempre toda a honra e toda a glória, e a cada um de vocês a minha gratidão por estarem aqui, dividirem comigo este momento especial de cultura espírita, e também a casa, o Núcleo Espírita Chico Xavier, por me dar essa oportunidade de edificação do Reino de Deus em nós, nos nossos corações, em toda a terra. Chegaremos lá, né? Estamos nesse trabalho incessante, degrau a degrau, de edificar o Reino de Deus, um mundo melhor para todas as criaturas. E hoje vamos falar das dimensões espirituais do centro espírita. Será que o centro espírita é formado tão somente pelas suas paredes de tijolos, pelo seu teto, por aquele grupo de encarnados que administram, que se dedicam para que essa chama se mantenha acesa e aqueça os corações alheios? Obviamente que não. Não vou trazer aqui hoje nenhuma novidade, apesar de que a boa nova é sempre nova, né? É sempre uma novidade. Mas é importante a gente relembrar, revisitar essas bases espirituais do centro espírita, para que a gente não caia num automatismo, e também para aqueles que entram pela primeira vez numa casa espírita, que estão iniciando os seus saberes sobre essa cultura espírita, tenham a noção mais aprofundada, alargada dos propósitos e das dimensões estruturais de uma casa espírita. Isso ajuda demais a termos um maior respeito, um maior comprometimento e também uma maior entrega quando vamos participar de um tratamento espiritual, por exemplo, quando vamos participar de uma palestra pública, quando vamos programar, quando nos reunimos para fazer acontecer alguma atividade espírita, para que a gente nunca perca de vista os alicerces espirituais dessa tarefa. Isso é cultura espírita, é educação moral, que já nas suas bases da fundação de um lar como esse, já aponta, né, para a rocha da espiritualidade, que nos sustenta, que nos mantém e que nos dá a oportunidade de construir uma vida sob a ótica da imortalidade, uma visão diferenciada sobre a vida, que faz toda a diferença. Quando a gente encara a vida, as circunstâncias, os dramas, só sob o ponto de vista da matéria, a gente fica muito preso às paixões ainda, aos sofrimentos ainda. Mas quando a gente alarga a nossa visão com essas bases espirituais, espíritas, espiritualistas, a gente tem uma maior força, uma maior potência e capacidade de enfrentar os desafios da nossa vida. Então eu gosto muito desse tema, é um tema simples, sem nada de extraordinário, e é um tema que eu utilizo como base esse livro, da Sueli Caldas Schubert. Adoro a querida Sueli, e o livro se chama justamente Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Quem conhece essa obra? Levanta a mão, por gentileza. Gente, é muito interessante essa obra. Sueli é uma grande estudiosa e ela conseguiu compilar aqui nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, né, aquelas psicografadas pelo Divaldo Pereira Franco, pelo Chico Xavier, informações muito relevantes sobre os alicerces espirituais de uma casa espírita e os propósitos de uma casa espírita. Então é uma obra que eu recomendo demais. Ela primeiramente fez 3 artigos, enviou para a revista Reformador, foram publicados, e um tempo após ela estruturou isso à maneira de um livro. E é muito boa para os expositores, para os tarefeiros, para aqueles que visitam a casa espírita. Tem informações aqui muito, muito relevantes. Mas vamos lá, então, homenagear, louvar esse benefício, essa alegria que temos de frequentar ou de ser tarefeiro de um templo desse, de cultura cristã espírita. E para iniciar, como sempre, adoro trazer o nosso querido Titi Emmanuel, trazendo comentários, esclarecimentos
sobre essas informações importantes à nossa existência. Então, Emmanuel ele comenta no livro Levantar e Seguir essa passagem que está em Romanos e que diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Isso é Paulo falando, querido apóstolo da Boa Nova dos gentios, Paulo, que se dedicou de maneira tão intensa à construção e à propagação da Boa Nova. Ele diz que ele é devedor, tanto a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. A gente fica a pensar, né, como que pode um espírito dessa grandeza, que se dedicou tanto, ser devedor de alguém? E ele se identifica assim. E essa deveria ser também a nossa edificação enquanto cristãos, porque recebemos com o Espiritismo um depósito sagrado de valores imortais. Quando a gente recebe esse depósito lá na nossa conta bancária, no banco de Deus, esse empréstimo divino, a gente se coloca então na posição de devedor daqueles que ainda não despertaram para essa grandeza espiritual. Emmanuel comenta um pouquinho sobre isso. Veja que interessante, como se fosse um roteiro, uma bússola, ali uma agenda de comprometimentos nossos enquanto tarefeiros do movimento espírita. Então vamos lá, capítulo 1, chamado Nós Devemos. Então olha o que diz Emmanuel. Sua afirmativa, a de Paulo, constitui lição elevada para todos os espíritos que receberam alguma coisa das verdades eternas. Com o Espiritismo, recebemos alguma coisa das verdades eternas? Sem dúvida alguma. Muita coisa, né? Então, em abundância, vida em abundância de cultura espiritual, de educação moral. Então, recebemos um depósito sagrado. E o que vamos fazer desse depósito? A nossa lógica humana, ainda inferior, muitas vezes, quando adquirimos algum conhecimento, algum saber, alguma qualificação, seja de uma formação profissional, seja de um conhecimento espiritualista, a gente tem a tendência, pelo nosso egoísmo ainda, de nos sentirmos superiores aos demais, de inferiorizar os demais porque adquirimos aquela virtude, aquele conhecimento. Mas, sob a lógica do Espiritismo, a questão se inverte. Aquele que recebeu alguma coisa das verdades eternas, na verdade, ele é devedor daquele que ainda não recebeu. Aquele que ainda não recebeu, então, é o credor daquele que recebeu. Então, nesse compasso, se estamos na condição de tarefeiros, de adeptos do Espiritismo, adotamos esses valores morais à nossa existência, nós somos devedores àqueles que ainda não despertaram para essa luz sagrada. É a lógica diversa da lógica comum. E Emmanuel fala mais sobre isso. Vejam, quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe um sagrado depósito em valores imortais. Colocaram um depósito na nossa conta bancária espiritual e agora a gente tem que saldar essa dívida, esse empréstimo. Como que a gente salda isso? É se dedicando ao próximo, oferecendo pelo nosso exemplo e pela edificação de uma estrutura espírita aos demais irmãos e irmãs. Não na condição de melhores, de superiores a quem quer que seja, mas na condição de devedores que ainda somos. Então recebemos, olha, esse sagrado depósito, que precisamos dar conta com zelo, com amor, com dedicação, com respeito, saborear, degustar esses valores espirituais que a gente tem recebido dos bons espíritos. E diz mais Emmanuel: e é justo então que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora, quem tenha se reconheça como devedor de quem não possua. Entenderam a inversão da lógica aqui? Ou seja, se eu adquirir a virtude da disciplina,
Então eu passo a ser devedor daquele que é indisciplinado, por exemplo. Se eu não tenho algum tipo de vício, eu sou devedor daquele que tem um tipo de vício. Ele é meu credor. Eu posso oferecer para ele valores, caminhos, ombro, ouvidos, mãos, para ajudá-lo a melhorar a sua condição. Mas se eu recebo esse depósito e me coloco numa condição de superioridade de credor, eu não entro aqui num estado de empatia com meu irmão, com a minha irmã. Eu acabo vendo a coisa de cima para baixo, que prejudica o avanço do outro e o meu próprio avanço, e o avanço de uma cultura espiritualista, tão importante à nossa existência, que transcende a matéria, que vai além do mundo físico. E Emmanuel diz mais. Nesse quadro, olha que interessante o exemplo, gente. Nero, perseguidor dos cristãos primitivos, não mais seria apontado como perseguidor dos mártires, mas como necessitado da luz que os mártires cristãos possuíam. Olha o exemplo. Nero, minha nossa, colocou fogo lá na cidade, perseguiu os cristãos. E Emmanuel diz que nessa lógica ele era devedor, ele era credor dos mártires cristãos. Olha só que interessante. Então isso alarga, né, a nossa responsabilidade diante desses conhecimentos sagrados que temos adquiridos. Alguém aqui pela primeira vez na casa espírita? Ah, então já são todos da casa, né? Então tá bom, vamos lá. Eu não ouvi os desencarnados levantando a mão, tá? Mas vamos lá. Essa passagem é linda. Esse aqui é o último trecho, eu peguei só alguns parágrafos, tá? Então vamos lá. Quando então encontres alguém no mundo com os títulos de ignorantes ou de sábio da terra, que te assalte com ironias, faz-lhe algum bem por amor a Cristo, saudando a tua dívida. Ironias, difamações, blasfêmias, não importa, recebemos um sagrado depósito de valores mortais. Então, quando recebemos essas ironias, humilhações, faz-lhe algum bem. Essa a gente está saudando a nossa dívida, porque aquele companheiro, aquela companheira ainda não despertaram para esses saberes tão importantes. Então, essa é a lógica, no meu pequeno modo de ver, que deve ser a base da nossa tarefa enquanto movimento espírita. Que a gente perceba esse sagrado depósito que recebemos e coloquemos em prática na condição de devedores uns dos outros. E vamos entrar então no tema propriamente dito. Vejam, ó, mostrei para vocês o livro, e esse livro se baseia nos estudos de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, e aqui é a coleção, né, da vida do mundo espiritual que André Luiz trouxe para a gente. Fica aí a recomendação. E também um alerta. Esse livro aqui, gente, também é um livro fantástico, né? Perturbações espirituais. Tanto esse livro quanto esse nos fazem um alerta no início da obra. Eles falam um pouquinho das estratégias do mundo espiritual inferior para atrapalhar a caminhada de nós espíritas e de todos os seres dessa terra. E ele traz uma advertência. Fala o seguinte: cuidado para que o espaço espírita não se torne um clube de lazer tão somente, de divertimento. Não. O lar espírita é muito além disso. E um outro alerta que ele faz nessa obra é que uma das estratégias do mundo espiritual inferior é as reclamações, é as queixas uns contra os outros, que muitas vezes, né, paralisa as nossas ações, criam problemas sérios entre nós tarefeiros, né, da casa espírita e das outras atividades que praticamos. Então isso faz parte de uma estratégia do mundo espiritual inferior. Então essa condição de nos colocarmos na postura de devedores é muito importante. Faz uma grande diferença no nosso estado íntimo e na nossa relação uns com os outros. Precisamos empatizar, gente. Precisamos muito dessa horizontalidade nas nossas relações, de pasear as nossas relações, as nossas vidas. O Espiritismo nos ajuda muito nisso. Então vamos lá.
Desculpem a rouquidão, tá, gente? E centro espírita, qual teria sido o primeiro centro espírita? Allan Kardec inaugura o espiritismo codificado, organizado na Terra, com a publicação lá de O Livro dos Espíritos, não foi? A primeira edição, em 18 de abril de 1857. E logo no ano seguinte, quase um ano após, 1º de abril de 58, ele publica a primeira revista espírita. E além disso, para que pudesse debater mais, ele criou um núcleo, o primeiro grupo espírita, digamos assim, também em 1º de abril de 58, e chamado do Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, que em média contava com 15 pessoas, reuniões privadas às terças-feiras, e lá na casinha de Kardec, Amélie Goudet, na Rua dos Mártires, número 8. E depois eles se instalam no Palais Royal, lá em Paris, e aí é como se tivesse inaugurado o primeiro centro espírita do mundo, baseado aonde, gente? O centro espírita reflete o quê? Se a gente voltar no tempo lá, um pouquinho após o Cristo, o que nos relembra? Quais são assim, as nossas referências importantes como estrutura espírita? A casa do caminho. Casa do caminho. Esse assunto precisa estar sempre sendo relembrado, revisitado. Ali os tarefeiros da primeira hora, o Espiritismo reflete essa casa do caminho. Somos peregrinos de Jesus. E lá em 1º de abril é fundada por Allan Kardec. E o que é o centro espírita? Aqui o nosso querido Bezerra de Menezes prefacia essa obra da Sueli, através do médico Divaldo Pereira Franco. Ele vai trazer para a gente um pouco do propósito do que é um centro espírita. Centro espírita é o que, gente? É escola? É oficina? É hospital? É um monte de coisa importante para a nossa reconstrução, para a nossa construção, né, para dirimir as arestas uns com os outros, dos relacionamentos de hoje e do passado. É tudo isso, é escola, é oficina, é templo sagrado. Isso nos ajuda para a gente entrar ali, ou quando estiver se preparando para vir para a casa espírita, não esquecer dessas bases estruturais, desses alicerces espirituais. Então é oficina de trabalho edificante, e na oficina a gente faz reforma, a gente conserta as coisas. É uma oficina de construção, de reconstrução nossa, interna, e também da sociedade, porque o núcleo espírita oferece caracteres morais, valores espirituais para a sociedade. É um posto aqui de socorro que a gente bebe dessas lições da espiritualidade e leva para as nossas vidas, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para onde nos é permitido influenciar a vida dos demais. E é também hospital para as almas enfermas. Reunião pública como essa, muitas vezes bons espíritos trazem desencarnados que estão em estado de enfermidade para, através dessa ambiência espiritual, desse saber espiritual, melhorarem, se curarem, crescerem também assim como nós. É também escola de educação integral com base na cultura de espiritualidade. E é o lar também. É o lar que propicia a fraternidade e onde se limam as arestas dos desentendimentos e os sentimentos de união. Então, muitas vezes, um grupo é formado com antecedência no mundo espiritual, esse compromisso é realizado, e tem uma situação, por exemplo, no livro do Luiz Sérgio. O Sérgio, um espírito, desencarnou muito jovem e psicografou várias obras bem interessantes. Tem uma que ele conta que é o seguinte: um jovem desencarna por problemas de vícios com as drogas. Desencarnou e logo começou a se planejar uma nova reencarnação para ele. E uma pessoa da família espiritual desse jovem estava programada para reencarnar, encontrar fulano de tal, se consorciarem e fundarem uma casa espírita. E esse jovem dessa família espiritual deles
Luiz Sérgio conta a reunião deles ali. Esse jovem reencarnaria após, e esse núcleo espírita desse casal seria especializado, dedicado a ajudar a curar os vícios das drogas das pessoas. Então esse jovem reencarnaria lá no próximo daquele local onde eles fundariam um centro espírita, porque ele teria contato novamente com o desafio das drogas, e lá ele teria um posto de socorro para vencer as drogas. Aí mostra esse jovem no mundo espiritual pedindo, implorando a essa família, a esse casal, que não desviassem da sua missão, que cumprissem com o seu compromisso, porque ele não teria forças sozinho para lidar com isso. É muito bonita essa história, né? Enfim, então olha só, o planejamento prévio, não há nada de improviso nas organizações da espiritualidade. Planejamento prévio para ajudar aquela criatura e os demais, né? Então, o centro espírita é tudo isso e muito mais. E os alicerces espirituais, gente? Desculpem, tá? Porque dá uma incompatibilidade quando passa de um PowerPoint para outro, às vezes. Então, os alicerces espirituais são, primeiramente, na rocha da espiritualidade. Vocês lembram lá em Mateus e Lucas, quando Jesus conta aquela parábola da casa edificada na rocha e não na areia? É isso aí. É na rocha da espiritualidade, a casa espírita séria, comprometida. E quem é essa criatura aqui? Quem lembra? Eurípides de Barçanufo, né? Nosso apóstolo lá de Sacramento. E essa estrutura aqui? Quem conhece? É o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, que funciona também um centro espírita lá, né? E a estrutura física, hoje conhecida por nós, teve como referência qual? A estrutura espiritual, que Eurípides de Barçanufo fundou lá no mundo espiritual. E depois ele reencarna, e aqui no mundo físico, corporal, relembrando essas bases, o compromisso dele, edifica aqui, na Terra. E dizem os espíritos que nos seus deslocamentos espirituais, nos desdobramentos, ele ia lá, estudava um pouco mais, relembrava aquela estrutura e voltava e construía. Então olha só, os alicerces espirituais, muito além dos alicerces físicos, materiais. E diz uma dessas obras que Eurípides, quando fundou o Colégio Allan Kardec, o fez inspirado pelo modelo original, existente no plano espiritual, que ele próprio edificara antes da sua reencarnação. Então olha que interessante, né? Como vem isso previamente e tem bases estruturais na espiritualidade. E aqui está ela, né? Eu visitei esse colégio, foi um dia muito especial para mim. Essa foto tem uns 5 anos mais ou menos. Está lá o Colégio Allan Kardec funcionando. E os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Qual será a estrutura espiritual dessa casa aqui? Algum médium, né, através de informações dos bons espíritos, vocês devem saber, né, mas é geralmente uma estrutura muito maior do que essa. Lá na nossa casa, o Grupo Espírita Servidor de Jesus é uma estrutura como se fosse um hospital muito grande, onde ficam espíritos internados, né? Enfim. Então a estrutura transcende muito o que a gente está aqui acostumado a ver e a perceber. Vai muito além. A gente precisa ter essa noção para que a gente fortaleça as nossas tarefas na casa espírita. E a casa espírita precisa muito da simplicidade, precisa muito não ser uma casa luxuosa, tudo isso. É o que dizem os bons espíritos. E eles falam que a casa espírita prescinde do luxo e do supérfluo para atender à simplicidade e ao conforto que a tornem acolhedora. Claro, o conforto é super importante, mas é diferente do luxo, né? É uma outra cultura do espiritismo, né? Busca, né, outros valores, outros propósitos mais profundos, mais essenciais à nossa alma. Não necessita do luxo, né, para realizar as suas funções. Poderá ser uma casinha simples, despojada e ter uma atmosfera espiritual resplandecente, de ter um alicerce espiritual muito além, né, do que aquela casinha modesta, né? Não é isso que diz da qualidade de uma casa espírita, a sua edificação,
material. Precisa da simplicidade, tanto nas relações, na nossa vida mesmo, em sociedade, e na simplicidade também nas suas acomodações. Alguém disse, não lembro quem, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, não é? Então a simplicidade é muito rebuscada, né? Ela é importante para as nossas tarefas. E a direção espiritual, turma? Como é que se dá essa direção espiritual? Será que a casa espírita é dirigida tão somente pelos dirigentes, pelos tarefeiros, pelos administradores encarnados da casa espírita? Obviamente que não, né? Obviamente que há uma direção espiritual muito organizada, que influencia, que se reúne com os tarefeiros da casa quando a gente se desdobra, que orienta as atividades, não entra nas questões que são da nossa competência de resolver, questões administrativas e outras, mas no mundo espiritual direcionam, cuidam, tratam das questões magnéticas, as proteções, né, magnéticas da casa. Então há um direcionamento espiritual, do mentor espiritual da casa, por questões de afinidade com aqueles que fundariam a casa. Então há ali uma comunhão de propósitos, de valores, né, uma amizade, uma afinidade importante. Há situações em que grupos espíritas criados escolhem o nome de um tarefeiro, Francisco Cândido Xavier, como é essa casa, e aí consultam os bons espíritos, pedindo a esse espírito que seja o diretor espiritual daquela casa. E os espíritos comunicam que esse espírito aceitou e dita até as diretrizes para que ele siga na direção daquela casa. Então isso é bem interessante também. E olha o que diz os espíritos. Os planos iniciais para a fundação de um centro ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos. Vejam só o exemplo que eu citei, né, lá na aula do Luiz Sérgio. Em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Planejamento reencarnatório, programa-se esse compromisso com aquele dirigente espiritual para que a gente ofereça esse hospital, esse lar, essa escola. A escolha do mentor, que dará o nome à casa, reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação. Então vocês estão afinados com o Chico Xavier. Olha que beleza. Olha que beleza, né? Chico, né, gente? Que criatura maravilhosa. E a equipe espiritual? Nós, por exemplo, vamos supor que essa casa conta com 50 tarefeiros. E os tarefeiros desencarnados? São muitos, né? Geralmente uns 5 para cada um encarnado. É uma equipe especializada, organizada em diversos setores da casa espírita. Diversas atividades, além das nossas atividades aqui até da casa espírita do mundo corporal. Então, há os enfermeiros, há os magnetizadores, há equipes organizadas para cada tarefa. E a literatura espírita é repleta dessas informações. Uma reunião pública tem um dirigente espiritual tomando conta dessa reunião pública. Tem os tarefeiros que fazem a triagem dos espíritos que vão adentrar numa casa espírita para participar de uma reunião pública, para participar de um tratamento espiritual. Há uma triagem. Há defesas magnéticas, faixas magnéticas ao redor dessa casa, ao redor de um grupo mediúnico. Então há equipes especializadas para cada tarefa, muito organizada, não se faz de improviso, e especializadas. Então olha só, os servidores espirituais se dividem entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores. E muitas vezes desencarna um companheiro aqui, tarefeiro da casa, e continua no plano espiritual trabalhando. Na nossa casa temos vários exemplos assim, em várias comunicações. Tarefeiros desencarnaram e agora estão lá, na casa espírita, na sua dimensão espiritual, trabalhando. Os trabalhos são divididos por setores: vigilância, enfermagem, esclarecimento e comunicação. Então olha a organização, olha que interessante. Isso demonstra como a gente precisa também sermos organizados
nas nossas tarefas, né? E estar em comunhão com essas equipes, fazer uma ligação mental pela prece, pela oração com essas equipes de trabalho. Eu trabalho na tarefa do passe. Concentra o pensamento nessas equipes para ajudar a gente a realizar as nossas tarefas. Isso é importante tanto para nós tarefeiros quanto para os frequentadores. E, por exemplo, no momento do passe, tendo essa noção abrangente e profunda no alicerce espiritual da casa, ele sabe que a postura dele no momento do passe tem que ser uma postura ereta, firme, séria. Afastar um pouquinho o seu pé de espírito para receber toda aquela doação fluídica. Ele sabe que ele não está ali só recebendo, né, uma doação de fluidos do passista. Aquele ambiente espiritual ali foi asepsiado pelos bons espíritos. Utilizam de fluidos dos encarnados, fluidos dos desencarnados, fluidos da natureza, tiram das cascas das árvores, os elementais, seres subhumanos, trazem substâncias e ajudam na asepsia do ambiente e ajudam também na doação de fluidos para aquela criatura. Então há muito mais do que os nossos olhos conseguem ver, né? Com exceção dos videntes, clarividentes. Eu não vejo nada, infelizmente. Sou médium em pedra. Do Espírito dizem que eu sou médium, na minha casa. Médios todos somos, né? Mas vocês entenderam, não sou médium ostensivo, né? Não vejo ainda, só vejo os encarnados. E os trabalhos são coordenados por um dirigente e contam com dezenas de servidores. Olha só, gente, dezenas de servidores, né? Que interessante. Olha a organização deles. E as defesas magnéticas. Há defesas magnéticas também de vigilância numa casa espírita. Obviamente, a gente sabe que há espíritos zombeteiros, baderneiros, né? Espíritos que querem atrapalhar o progresso do bem na Terra, que querem atrapalhar o progresso de uma casa espírita, que querem criar inimizades entre os tarefeiros, desviar os propósitos daquela casa espírita. Então, é claro, é preciso que tenha defesas magnéticas. E essa vigilância é feita pelos seus guardiões, né? Pela equipe espiritual destinada a essa especialidade. Então, criam defesas magnéticas. Lá em nosso lar, não temos lá as defesas magnéticas? Casa espírita também tem. Então, olha que interessante. Possui equipamentos a serem utilizados para a defesa, no trato com espíritos ainda cegos para a luz da verdade. São equipamentos elétricos que têm como base descargas de energia, que não mata ninguém. Está desencarnado, ninguém morre. Descargas elétricas, se for necessário. Uma vez em nosso lar foi necessário, no que consta no livro Nosso Lar. Vocês sabem quando foi? Está lá no capítulo 9, chamado Problema da Alimentação. Está lá. Nós desencarnados buscamos manter os mesmos vícios alimentares do lado de lá. Aí o instrutor Clarencio traz mais de 200 instrutores superiores para fazer palestras, para convencer o grupo durante 30 anos que não precisava manter do lado de lá os mesmos vícios. Isso gerou revolta, discussão do lado de lá. Fizeram tráfico com os espíritos inferiores. E foi necessário, pelo desequilíbrio ocasionado, usar de descargas de energia. Olha só. Mas não mata ninguém, né, gente? Essas imagens aqui vocês conhecem? É o projeto Imagem do Américo Sucena, um espírita estudioso. Ele cria essas imagens retratando as leituras dos livros espíritas. Então, o projeto Imagem, tá? Depois acessem o site dele, tem projeto da obra Paulo Estevão, lindo as imagens que eles criam. Então, vale muito a pena. Então, é feita uma triagem, gente, uma seleção dos espíritos para entrar na casa espírita e para não deixar que os espíritos querem causar uma confusão, entrem. Vocês lembram aquele caso também? Eu vou contando o caos e a hora vai passando, né? Aquele caso também que uma senhora queria entrar em nosso lar e André Luiz, nossa, por que vocês não estão deixando ela entrar? Deixa ela entrar, uma senhora gentil, educada. Aí o espírito guardião lá dos portões meio que alarga a visão de
André Luiz, né? E perceba agora, André Luiz, veja lá os pontos negros lá no perispírito dela, né? Muito comprometida, não está ainda interessada no bem maior, né? Então ela naquele momento não podia usufruir daquela estrutura, precisava burilar mais o seu interior. Equipamentos, falamos de equipamentos ali atrás, não foi? Então há tecnologias no mundo espiritual, obviamente que há, muito mais avançadas do que as nossas. Nosso lar, então, já antecipou informações sobre celular. André Luiz fala, né, que cada habitante lá de nosso lar tinha um comunicador entre eles. Década de, acho que foi 48, nosso lar. O celular veio bem depois, né? Fala do aeróbios, etc. Mas a casa espírita é composta também de equipamentos que esses espíritos especializados utilizam. Então, é importante também a gente pensar nisso. E, por exemplo, palestras de reunião pública. Muitas vezes a gente evoca uma parábola do Cristo, são colocados, como se fala, quadros fluídicos, passando aquela imagem do Cristo, realizando as suas curas, as suas pregações, quando a gente evoca essa vibração do Evangelho. Então, os Espíritos ampliam isso para que a equipe de desencarnados que ficam assistindo em mezaninos, né, no ambiente espiritual da casa, tenham aquela visão também dos ensinamentos cristãos, né? Imagina que beleza, né? Poder enxergar isso tudo. Então, os equipamentos, amplificador de voz. Espíritos que não puderam entrar por algum motivo justo, utilizam-se amplificadores de voz, para que eles ouçam os ensinamentos, a reunião pública, que é uma reunião de tratamento, reunião pública também. Acontecem cirurgias espirituais durante reuniões públicas. Claro que não de Rafael, né? Mas acontece também. Então, utilizam também de telas fluídicas, né? Que colocam as lições. Psicoscópio, vocês lembram do psicoscópio? Mecanismo da mediunidade, né? Lá de André Luiz. Psicoscópio é uma coisa interessantíssima. A gente usa, né, bastante aqui no mundo corporal, né? Psicoscópio é um aparelho, como se fosse um óculos, que os espíritos utilizam. Sabe para quê, gente? Para identificar até o caráter da criatura. O caráter daquele grupo mediúnico. Para ver se eles podem receber naquele instante aquele espírito elevado ou não elevado, para dar a sua comunicação, para receber o atendimento. Então eles passam o psicoscópio e já percebem, ou esse grupo está preparado, ou esse grupo não está. Então identifica sentimentos, caráter. A gente tem nosso psicoscópio? Tem também, tem. Mas esse é diferente. Comunicadores também tem. E tem um caso interessante do Grupo Meimei. O Grupo Meimei, fundado em 52, lá em Pedro Leopoldo, pelo Arnaldo Rocha, grande amigo do Chico Xavier, marido da Meimei, que desencarnou muito cedo. E em 1952, Carlos Torres Pastorino, grande espírita também, doa um gravador de voz a Arnaldo Rocha do Grupo Meimei. E o Chico Xavier participava das reuniões mediúnicas desse Grupo Meimei. Grupo que existe até hoje, ainda lá em Pedro Leopoldo, pertinho lá do Centro Espírita Luiz de Gonzaga, o primeiro que o Chico Xavier fundou. E eles gravavam as mensagens psicofônicas. Gravaram 672 comunicações psicofônicas. Está no livro Instruções Psicofônicas, essas comunicações. E certo dia, Chico avisa: opa, hoje vamos ter uma comunicação muito elevada, de Bittencourt Sampaio, um dos espíritos mais elevados aqui da Terra. Então, eles preparam o gravador para gravar a psicofonia. Ok, linda mensagem, chamada Jesus está no Leme. Jesus no Leme, algo assim, linda mensagem. Aí terminou aquela vibração, aquela coisa maravilhosa, vamos ouvir. O gravador gravou. E aí, perdeu tudo? No mundo espiritual não tem equipamentos que gravam também? Aí Chico Xavier, gente, José Xavier, o irmão dele desencarnado, está me mostrando ali um gravador de voz no mundo espiritual, está dizendo que ele e Meimei gravaram.
Então eles pediram para eu ouvir e transcrever. Aí Chico ouve e transcreve. Olha só. Recuperação no mundo espiritual de uma mensagem de Bittencourt, São Paulo. Mundo físico, né? Não funcionou nossas quinquilharias, né? E lá no mundo espiritual funcionou, né? Naqueles livros da Violetas na Janela, né? Da Patrícia, tudo isso, tem situações interessantes que a Patrícia vai numa biblioteca no mundo espiritual, onde estão arquivados lá nos acontecimentos da Terra, e ela assiste às passagens de Jesus aqui na Terra, registrado lá, né, com seus equipamentos espirituais. Por exemplo, aqui tem lá a urnazinha de colocar nome para a prece, né? Então coloquem vocês mesmos, concentrem. Ali tem um endereço vibratório, tem uma concentração fluídica importante ali. E há aparelhos que os espíritos utilizam, o Google do mundo espiritual, para localizar essa criatura, né? Para que eles possam ajudar a identificar as questões. Então é muito mais do que a nossa vã filosofia, né? Reunião pública, olha que interessante essa imagem, olha. O mentor espiritual da reunião pública, né, 2 tarefeiros espirituais, influenciando o orador, o palestrante, para tocar em pontos sensíveis, né, daquelas criaturas que estão no ambiente, né? Então a reunião pública é importante porque a gente eleva a nossa vibração, a gente concentra num assunto e a gente fica mais acessível para assimilar os ensinamentos e receber até os auxílios, tratamentos dos espíritos, amigos que trabalham naquela casa. Então isso é bem interessante. Então olha o que eles dizem. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Ou seja, não é só uma reunião de estudo, né? Não é só uma reunião de estudo. A gente acessa muito mais coisas do que pelas palavras do expositor. A gente ficar realmente ali concentrado, né? Mas tem situações que a gente dorme, não tem também? Os espíritos falam disso. É engraçado, vou contar para vocês mais à frente. Então, olha só. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições mentais favoráveis. Olha, isso decorre do livre-arbítrio de cada um, essas condições mentais. Medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Às vezes o companheiro entra, ele está num processo obsessivo de influenciação espiritual de um desencarnado, por exemplo, e esse desencarnado não teve a permissão de entrar naquele instante. Ele fica lá fora, mas um laço fluídico pode estar ligando ao companheiro que está aqui dentro. Então, se ele eleva, concentra, aproveita ali a lição, ele ajuda a desfazer esse laço. É reunião de tratamento também. E ajuda na reforma do companheiro, da companheira que está obsidiando ele também. Que na postura do obsidiado tem muito mais de resolução, de renovação do obsessor também. Então, palestra pública é tratamento também. Olha que interessante essa imagem, olha. O orador falando de uma passagem de Jesus e sendo projetado lá, e o mundo espiritual participando, junto com o mundo físico, participando de uma reunião pública. Né? Dizem alguns, eu li algumas obras, né, que Chico, quando fazia uma palestra, assim, né, ele estava vendo lá os espíritos lá participando, né, falava para eles de vez em quando alguma coisa, olha só, né? Então, olha, grande é o número de entidades que ficam postadas ao lado de fora da casa. Mesmo estes não ficam sem a ajuda do alto. Pois a aparelhagem especial, mostrei para vocês, amplificador de voz, por exemplo, transmite a palavra dos expositores, amplificando-lhes a voz. Então é uma triagem importante, necessária. E isso está dizendo o que, gente? Olha só. Que interessante isso. Vocês já leram na obra de André Luiz alguma informação sobre essa questão? Claro que o ambiente da casa espírita, né, gente, sereno, vibrações elevadas, de alto teor espiritual, a gente cansado do trabalho muitas vezes, né? Entra aqui, senta e logo dorme, né? Pode ser uma palestra maravilhosa, né? A gente acaba dormindo muitas vezes. Mas, em outras ocasiões, não é por isso. Pode ser de influenciação também dos espíritos que estão ligados àquela criatura por algum motivo.
não querendo que o participante da reunião pública, né, desperte para as verdades imortais. Então, provoca o sono. Então, por isso que a prece, a concentração, a percepção desses alicerces espirituais ajuda a nós, como frequentadores, adeptos, a receber com mais qualidade naquele momento os ensinamentos e os tratamentos. Então, tem situações dessas também. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado, para que não tomassem conhecimentos das mensagens transformadoras ali veiculadas. Então fiquemos atentos, será que aquele sono é realmente do cansaço ou de uma influenciação? Os espíritos nos ensinam que muitas vezes no processo obsessivo muito estreito não pode separar de uma hora para outra, né? Assim, então tem que ter, né, essa participação do obsidiado, no caso, né, para ajudar, né, nesse tratamento. E o passe, gente? Também o passe é uma medicação, um tratamento, uma doação de fluidos muito importante. E vejam essa imagem, olha, desencarnados aqui trazendo ali numa espécie de jarro, né, ali substâncias da natureza, colhidas dos participantes da reunião pública. A nossa doação, a nossa concentração na reunião pública, a gente oferece recursos para que os espíritos utilizem nas reuniões, nos tratamentos da casa espírita, nos encarnados e desencarnados. Então, olha só, então os passistas se preparam, né, para esse atendimento, é feita toda uma asepsia daquele ambiente onde vai ser realizado o passe e utiliza dos recursos dos participantes também. Então, recebe dos espíritos especializados a asepsia e as defesas magnéticas daquele ambiente. Os espíritos sugerem que o ambiente do passe seja um ambiente quase que exclusivo para o passe. Mas nem sempre é possível, a gente sabe disso, né? As coisas geralmente são multifuncionais. Não sei como funciona aqui. Nossa aula também é no salão, a gente não teve espaço ainda. Mas funciona da mesma forma. Os espíritos se adaptam à realidade aqui nossa estrutural, né? Então, são imprescindíveis a preservação do ambiente, né? Então, a gente doa recursos, os espíritos doam recursos, a natureza doa recursos, né? E todos participam do engrandecimento de todos. Estou acabando, tá? Mas vamos lá. Emanações mentais. Olha aqui a hora do passe, por exemplo. Olha aqui. Desencarnados influenciando o tarefeiro do passe para que a pessoa que recebe o passe receba o passe. Mas como que cada um vai receber o passe? Então vai depender muito de cada um de nós, a nossa postura no instante daquele passe. Então as nossas emanações mentais influenciam muito nessa ocasião. Sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomadas de amor e confiança, permanecem no ambiente e se acumulam, criando uma atmosfera especial formada pelos pensamentos, preces e aspiração de quantos trazem o melhor de si mesmo. Então olha como o participante ajuda na edificação da manutenção da casa espírita, e os tarefeiros também, com as nossas emanações mentais, com as conversações edificantes, com os estudos realizados na casa. Isso tudo contribui demais energeticamente para a cura de nós todos. Posso mais uma? Mais uma tela, então? Olha aí, nossos amigos. Olha a música. Faz parte também dessa edificação espiritual. A música é um recurso inimaginável. Prece e música são recursos fabulosos para expulsar sentimentos, emoções, energias negativas da nossa alma. Eleva muito o ambiente com as suas ondas de alto teor espiritual. E vocês estão de parabéns. Sempre que vem aqui, ouço, é incrível, né? Então, olha que bacana. Para vocês, a música pode ser considerada como elemento de auxílio na desintoxicação mental e no equilíbrio das emoções. Quando a gente lê na literatura espírita uma reunião no mundo espiritual,
Sempre tem música. Sempre tem música. Vocês lembram no livro Libertação? O caso do Gregório, quando eles fazem aquela reunião no mundo espiritual com Gúbio para receber a mãe do Gregório, se me lembro bem, tem a música primeiro, para que ofereça condições para que aquele espírito superior possa descer até aqui. Olha só a música. Então é muito mais, né, que a harmonia, a percussão, a letra também afeta, né, espiritualmente dizendo. Comecei a perceber, dando aqui um testemunho, uma chuva de pequeninas pétalas suavemente coloridas que caíam sobre os presentes, modificando-lhes o estado íntimo para melhor. Essa percepção eu já tive uma vez na casa espírita. Pétalas caindo no momento da música, como que bate na gente e vai elevando, melhorando. Olha que beleza. Olha a importância da música. E teria muito mais coisas, o tempo é curto, da água magnetizada, vamos passar mais um pouquinho. Da prece, gente, a gente não tem ainda noção da importância do poder da prece. É um dos recursos mais importantes para a nossa vida. E temos a desobsessão, a evangelização. Esse material está disponível para todos, sempre faço para todos nós. Já mandei para o Márcio para distribuir para vocês. Evangelização, enfim, é a nossa gratidão sempre a esses bons espíritos, governador da terra, o Cristo, esses ministros do Cristo, tantos outros que alargam a nossa visão, buscam fazer com que a gente viva a nossa vida pela ótica também da espiritualidade, desses ensinamentos morais e também dessa educação espiritual, para que a gente, nas nossas relações uns com os outros, enquanto recebedores do depósito sagrado, de tarefeiros de uma casa espírita e até dos participantes, possamos cumprir os propósitos divinos. Tá ok? Desculpem qualquer coisa, agradeço demais a oportunidade e que assim seja.